Graças a Deus, queridos. Graças a Deus, queridos. E queridos, né? Para mim é um grande prazer estar aqui com o professor Oswaldo. Na realidade, o primeiro contato que nós temos pessoalmente, né? Temos contato pelo telefone, como vocês dizem, zap. Né? Mas eu me sinto privilegiado. Apesar de morar em Conquista, sempre passei aqui de igreja, mas nunca tive a oportunidade de estar com vocês. Já preguei em muitas igrejas aqui na cidade, os dois aqui pertinho, mas moramos aqui perto, não foi louco. Moramos aqui perto, não tem. Minha casa ficava na Boca de Fundo, da Batalha. Mas foram momentos assim, bons. Tivemos muitas experiências nessa avenida Brasília. E é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por confiar. Na realidade, queridos, eu estou todo bonitinho assim para tentar impressionar, mas daqui a pouco eu arranco isso aqui, arranco a gravata, tiro o sapato, amarro o cabelo e sangue comigo. Eu tento segurar a onda, mas quando Jesus pega, acabou. Eu sempre sei como começa, nunca sei como termina. Glória a Deus. Então eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Amém. E eu sou privilegiado, porque muitos pastores da cidade não terão o privilégio de subir nesse altar e falar com vocês. Está sendo gerado aqui algo extraordinário. Muitas vezes nós ficamos preocupados e eu quero que você se acostume comigo. Eu não tenho muita papa na língua. Eu falo aquilo que o Espírito Santo me manda falar. Amém. De vez em quando a esposa puxa a orelha, tem algumas questões minhas, mas eu sou assim. Então se acostume comigo. Tem lugares que eu vou, às vezes eu volto, na maioria deles eu volto, mas às vezes eu não volto porque às vezes as pessoas não querem ouvir. E ser profeta nessa geração não é fácil. Essa não é uma geração fácil, pastor. Essa é uma geração muito rápida. Eu fico muito inquieto com o Espírito Santo nessa dentro de mim. Uma das ações que o Senhor ele me faz quando eu estou com a minha família, daqui a pouco na presença do grupo, e a minha em paralelo, uma das coisas que o Espírito Santo ele me faz é fazer com que minha filha ela venha no meu colo. E eu e minha filha adoramos ao Senhor dançando. E ela coloca a cabeça, e eu sei que o Senhor fala comigo no momento em que minha filha está no colo. Enquanto minha filha estava no meu colo ali, quase dormindo, me dá a sensação e a certeza que Deus está comigo naquela noite. Da mesma forma que minha filha vai para o meu colo, eu sei que o Senhor está me amparando, então não preciso me preocupar com o que eu vou pregar. Antes de sair para cá, eu falei, eu acho que eu vou dar uma palavra hoje de ânimo, motivacional para a igreja. Eu conheci a igreja. A minha esposa olhou assim, como aquela mulher toda delicada, botou a mão na cadeira, né, daquele jeito, porque falou assim, eu pensei que fosse o Espírito Santo que falasse. Eu falei, mas aí é a igreja. Eu quero dizer para você que, por mais que a gente venha preparado com uma palavra que a gente vai esquentar aqui e falar para vocês, não funciona assim com o Espírito Santo. Então o que eu vou passar para vocês foi gerado ali com a minha filha no colo. Aleluia. Existe uma unção de paternidade na tua vida, Jesus. Isso incomoda muita gente. Aleluia. A tua esposa vai ter que entender muitas coisas, como assim minha esposa teve que entender com essa unção de paternidade, porque vem meninos e meninas, órfãos de pais vivos. E não é fácil isso. De vez em quando, a esposa tem que dar um puxão de orelha, porque o WhatsApp não para, a gente está no show, o telefone toca, é mensagem, e as pessoas procurando. Eu quero dizer para você que não são pessoas de 16, 14, 16 anos, são pessoas de até 80 anos que procuram a gente. Você sabe o que é uma pessoa de 80 anos pedindo você para ser o pai dela? 76 anos pedindo para ser o pai dela? Minha esposa recebeu o telefonema de um pastor de Fortaleza, querendo falar comigo, um pastor de 56 anos.
Eu tenho 42. Ela me fez arrancar a barba, eu estava com a barba enorme. Me fez arrancar a barba ontem, gente. Ó, mulher. Ela ficou lá bonita. Tá feio, pastor. Tá marcado esse negócio. E mulher tem dessas coisas. E esse pastor ligou pra gente, querendo uma palavra. O pastor de uma grande igreja, buscando uma palavra. Queridos, eu quero dizer para vocês, vocês não têm falta de palavra nesse lugar. O que falta em vocês é obediência. E não é por falta de palavra, é por falta de obediência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presença de Deus aqui é muito forte. Aleluias. E Deus ele não vai baixar o padrão de santidade para se relacionar com a gente. Deus ele não vai fazer isso. Então a minha palavra hoje foi gerada aqui. Palavras simples. Talvez nada que você não conheça. Mas eu estou de frente a uma igreja de jovens. Eu não estou falando de sua idade. Eu estou falando que Deus está gerando algo extraordinário. E por um momento foi escondido. Se você for em Lucas, capítulo 2, se não me engano, versículo 80, ou Lucas 1,80, vai dizer assim, que o menino, falando sobre João Batista, ficou escondido no deserto até o tempo de ser revelado a Israel. Deus ele guarda alguns ministérios por um momento, porque a maioria dos ministérios morrem quando começa. As pessoas matam o ministério. A agenda mata o ministério. O poder mata o ministério. Então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui diante de um grande projeto de Deus. Amém. Eu olho para vocês e o meu toque no chofar esta noite é diferente. Amém. Eu tenho 12 chofás. E Luciana viu. Vamos perguntar ao Lúcio, não quer se pregar aqui. E não apresenta minha amada, linda esposa. Lu fica de pé com esses olhos verdes. Ela orou mais do que eu para casar, viu? E a minha está ali dentro. Lu, minha esposa, é aquela que o Senhor separou para me suportar. E que trabalha, né? Então, queridos, o que Deus está gerando hoje aqui? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o que você vê em mim? Graças a Deus, porque Deus não vê como o homem vê. É sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. O pastor Oswaldo citou duas coisas aqui que... Primeiro, ele fez uma citação sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Depois, no finalzinho, ele falou: essa é a geração. Então, nós vamos ler Atos 13, versículo 36. Essa é a geração de adoradores. Como eu não estou podendo ler, eu vou pedir a você que me ajude aí na leitura. Eu vou pedir permissão para tirar esse presepódio, pastor? Eu pedi permissão para tirar esse presepódio? Daqui a pouco o sapato. Atos 13, versículo 36. Vamos lá. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu ou morreu, ele foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Porque Davi, tendo servido ao seu tempo, adormeceu e morreu. Diga comigo: Davi serviu ao seu tempo. Serviu o seu tempo. Eu estou falando para uma geração que é uma geração que está totalmente influenciada pela velocidade. Eu estou falando para uma geração que começa a entender que as coisas
tem que ser rápida na sua vida. Ser profeta nessa geração não é fácil. Hoje eu estou com o cabelo grande porque eu estou com um voto ao Senhor. 3 anos sem cortar o cabelo, vai fazer 3 anos. E eu não sei quando eu vou cortar o cabelo. 1 ano raspando a cabeça, 1 ano vestindo pano de saco. 6 meses sem fazer a barba. No dia que eu recebi a unção profética, 3 anos atrás, eu fui tomar banho no sábado no sítio. O Senhor falou assim: agora você vai deixar crescer o seu cabelo. Eu falei: Deus, o cabelo não. Ele falou: você vai deixar crescer o cabelo. Eu falei: por que o cabelo? Porque essa é uma geração que Cristo restaurou a honra. A honra na Bíblia está relacionada com a Bíblia. A mulher, quando quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxuga com seus, ela chora, a outra chora e enxuga com seus. Em especial aquela que estava na casa de Simão o Curtidor, que não é Simão o leproso. Simão vê Jesus e faz uma prova no seu coração: se esse fosse profeta, saberia que essa era pecadora. Aquela mulher que enxugava com os pés de Jesus com seus cabelos era Maria Madalena, que segundo o texto fala que foi aquela que Jesus expeliu 7 demônios. E quando ela coloca os cabelos aos pés de Jesus, ela está colocando a honra dela aos pés de Jesus. Sansão tinha um cabelo grande, perdeu a sua honra quando as suas 7 tranças foram cortadas. Os valentes de Davi, quando eram pegos, eles raspavam a metade da barba e deixavam a outra metade, porque era vergonha. Então os valentes ficavam 6 meses escondidos para que a barba crescesse, para que eles voltassem de novo. Então, o cabelo tem visão de honra. Por isso, não deixe crescer o seu cabelo, não rasgue a cabeça, que eu estou falando. Eu só estou te dando um exemplo dessa geração. E não tem sido fácil fazer diferença nessa geração. As pessoas leem sobre Davi e não entendem o porquê que Davi foi levantado. Não entendem o porquê Davi foi necessário para aquela geração. Nós lemos em 1 Samuel 16 em diante, ou 15 em diante, falando sobre a vida de Davi. Mas para você entender o que eu quero dizer, o que Atos quer dizer em Atos 13 e 36, é que houve uma história antes, e essa história que eu quero contar para você. Em 1 Samuel, no capítulo de 1 Samuel, você pode acompanhar isso no Bíblia aí, tá? Vai contar a história de Eucana e Ana. E no versículo 2, vai fazer citação de 2 homens. No 3, vou ler o 2 e o 3 para você entender. 1 Samuel 1, 2 e 3. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha filhos. Lembra que eu falei sobre paternidade aqui? Daqui a pouco eu falo sobre ela. Subia, pois, este homem à sua cidade, com Ana e Ana, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali 2 sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofnis e Finéias, os 2 filhos de Eli. Diga comigo. Os dois filhos de Eli. Se você for entender a história, Eli era um sacerdote. E esse sacerdote teve 2 filhos, Ofnis e Finéias. É nesse contexto que Ana vai ao templo. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E ela vai ao templo, ela desejava muitos filhos, e fala que Eucana dava poção dobrada por Ana. Diga comigo, poção dobrada. Essa poção dobrada, queridos, é para ser gerado algo que é um projeto de Deus. Eu quero dizer que essa geração é resposta à crise que o nosso mundo está. Você precisa ser resposta à crise. Porque Ana foi compelida pelo Espírito a gerar um filho que seria a resposta para aquela geração. Porque Ofnis e Finéias e até o seu pai, Eli, não deram conta naquela geração
Então, em momentos de crise, Deus gera a resposta. Diga comigo, em momentos de crise, Em momento de crise, Deus gera a resposta. Deus gera a resposta. Nós somos, essa geração, é uma resposta à crise de que o nosso mundo está, do que a igreja está. Penina e Ana, duas igrejas diferentes. Uma tinha muitos filhos, mas não era alcançada. A outra não tinha filho nenhum. E por isso seu marido dava porção dobrada. Se quisermos mudar a nossa geração, a gente vai ter que sacrificar dobrado. Tem um preço dobrado esse marido. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Está entendendo mesmo? Tem certeza? E Samuel é gerado. Samuel vai para a casa de Eli. E se você for passear nos textos, pode olhar aí na sua Bíblia. 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Você sabe o que é filho de Belial? Filho de demônio. O Finéias, esse rapaz, ele tinha relação sexual ao mesmo tempo com mulheres. E isso gerou um filho chamado Icabode. Foi-se a glória de Deus. Diga comigo agora. Primeira palavra que eu recebo para mim essa noite. Senhor, eu estava aqui, exatamente aqui. O Senhor me falou assim: muitos virão nesse lugar. Muitos virão. Com uma intenção no coração de buscar um namoro, ou um namorado ou uma namorada. E serão cobertos pela minha presença. Amém. Você não vem para a igreja, querido, atrás de menino, atrás de menino, atrás de um relacionamento. Você veio pela presença. Amém. Isso aqui não é um público. Isso aqui não é festa. Festa-se na presença. Tu, velho, se tu não estiver pensando que tu está aqui atrás de alguma menininha, tu é louco. O pastor não vai deixar o ovelha pegar a ovelha dele, não, velho. Consciência. Aqui não é relacionamento de carne, não, é com o Espírito Santo. Você foi atraído aqui por isso, mas não é isso que Deus quer na sua vida. Eu sou responsável por aquilo que eu falo no altar. Pode ser gerado aqui o seu casamento? Pode. Mas essa não é a intenção do coração de Deus para você. Você vai encontrar que não é um relacionamento, é a presença. Não é um relacionamento com pessoas humanas de carne, é um relacionamento com a presença de Deus. Amém. Então eu não volto na igreja. Você não precisa ser atraído por homens ou por mulheres, você precisa ser atraído pela palavra e pela presença de Deus. Amém? Amém. Então essa geração de Ofnis e Finéias era uma geração que corrompia o altar. Eram sacerdotes, mas não conheciam. De igual forma, abra sua Bíblia, 1 Samuel 3, versículo 7. Porém, Samuel, o que ele fala aí? Não. No capítulo 3, vai falar sobre o sonho de Samuel e a experiência de Samuel. Samuel é gerado porque Ofnis e Finéias falharam na geração deles. Por que Deus levanta Samuel? Porque a geração de Ofnis e Finéias falhou. Deus vai levantar outra geração, e para Deus levantar outra geração, Ele vai ter que matar essa. Ou Deus conserta essa geração, ou Ele mata essa e levanta outra. Deus não é o Deus que expurga ninguém. Deus é o Deus que restaura. Aleluia. Essa nossa geração precisa passar por uma restauração. E a restauração só vem pela santidade. E a palavra diz que Samuel não conhecia
luz se apagasse do templo, Samuel ouviu a voz do Senhor. Então, deixa eu te explicar como funcionava o contexto de Samuel. Samuel era um menino. E eu aprendi uma coisa. Eu estou vendo a igreja aqui. Jovem, Deus usa jovens para derrubar gigantes. Amém. Aleluia. Jovens, vos escrevi porque sois e tens vencido o maligno. Idade não tem nada a ver com o projeto de Deus. Amém. Ele chama desde o ventre da mãe. Amém. Até os 76 anos ele começa a gerar. Com 85 Caleb possui Hebron. Mas Jeremias foi chamado desde o ventre. Então não tem idade. Diga comigo, não tem idade. Não tem Para idade ser canal de Deus. para ser canal de Deus. Samuel era um menino. Ele nem tinha a experiência de ter escutado a voz de Deus. Agora imagine comigo alguém servindo a Eli, que era sacerdote, dentro da igreja, porque o contexto de Samuel era viver dentro da igreja, porque o templo era em um lugar e onde ele estava, dava para ver a candeia sendo apagada à noite. Então ele tinha a visão do templo, ele tinha a visão do santo lugar, do santo dos santos. Era como se fosse uma tenda e ao redor delas barracas, e Samuel tinha um lugar daquele para ele ficar. E a palavra diz que antes que se apagasse a lâmpada do templo, o Senhor vai falar com ele. Não adianta você vir na igreja todo dia, de domingo a domingo, e você não experimentar ouvir a voz de Deus. O ministério de Samuel começa realmente quando ele escuta a voz de Deus. Quando ele tem a experiência de ouvir a Deus. E Deus chama ele 3 vezes. Nós conhecemos a história. Ele levanta, vem com Eli, ele fala, não sou eu. Nós conhecemos a história. Eu espero que você conheça. Quem conhece essa história aqui? Poucas pessoas conhecem, então eu vou investir no tempo em contar essa história para você. Samuel era um menino que foi gerado por uma mulher chamada Ana, que não podia gerar filhos. Eli abençoa a vida de Ana. Ana, ela faz um voto com o Senhor que daria o menino ao Senhor em serviço ao Senhor. E o menino nasce e ela entrega esse menino a Eli. E Eli era um sacerdote como se fosse um pastor da nossa época. E Eli começa a criar esse menino, é o Samuel. E Samuel tem a primeira experiência de ouvir a voz de Deus, é isso que eu estou falando. Para você que não conhece a história. E chega um dia que Deus ele fala com Samuel, e Samuel vai corrigir a casa de Eli. No sonho, Deus aparece a Samuel e fala com Samuel que os filhos de Eli, que aquela geração estava contaminada e que Deus iria extirpar aquela geração. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens que não andavam segundo a vontade de Deus. Era uma geração corrompida. E Deus levantou um outro menino. E o menino começa a corrigir agora o sacerdote e os filhos do sacerdote. Não se estranhe, queridos, você um dia ser cheio do Espírito, cheia do Espírito, e você chegar para o líder da cidade e falar, olha, assim diz o Senhor, conserta a tua vida, volta ao ambiente, porque assim tem que acontecer comigo. Você sabe que é chegar de frente a apóstolos, profetas, mestres, e trazer uma palavra de juízo, você sabe que é isso, que peso tem isso. Teve um dia que eu fiquei durante 3 dias na tenda para dar um recado ao homem aqui da cidade, um grande homem da cidade. Fiquei 3 dias com febre, antes de sentar com ele. Fui, posto para fora do gabinete dele da igreja. Fiquei mais 3 dias doente. Ele não aceitou a palavra. No 3º dia o Senhor falou assim, até quando você vai ficar com um bebê chorão? O que eu falei eu vou cumprir. Levanta, come pão e bebe água, que a tua caminhada é longa. 15 dias, tudo que Deus falou se cumpriu. E depois desses dias eu estava no gabinete dele e me pedindo perdão. Pela palavra do Senhor que ele não deu crédito.
Isso é o que Deus quer para essa geração. Uma geração que fale da parte de Deus. Amém. Samuel, não era simples para Samuel chamar Eli e falar assim: olha, Deus me falou que vai fazer juízo na sua casa. Não era o que é isso. E não é. Depois disso, passa-se toda a história, a arca é levada para o campo de batalha, Ófnis e Finéas morrem, Eli recebe a notícia, morre também, morre o pai e os dois filhos. Diga, morreu. Aquela geração. E continua Samuel agora, numa geração profética. Samuel era profeta. Mas se você for em 1 Samuel 8, do 2 ao 4, você vai ver os dois filhos de Samuel. Se você quiser acompanhar aí. Joel e Otoniel. E Abias, aliás. Joel e Abias. No versículo 2, 8:2, vai falar o nome deles. E no 4, os anciãos rejeitam aquela geração. É isso mesmo aí? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos, diga comigo, mais 2 filhos. Mais 2 filhos. Os juízes sobre Israel. E era o nome dos seus filhos, o primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes inclinaram a avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já está velho, e os teus filhos não andaram pelo teu caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Mais uma vez, aquela geração, filho sacerdotal, é reprovado. Você está entendendo a responsabilidade dessa nossa geração? De não sermos reprovados por Deus? Eu estou dando essa palavra porque eu estou falando para jovem. Como nós seremos reprovados, queridos? Quando não entramos no centro da vontade de Deus. Fazer a vontade é muito fácil. Estar no centro da vontade é um pouco diferente. Quando Abias e Joel, eles são rejeitados, o povo falou: nós não aguentamos mais, nós queremos um rei. Nesse tempo aqui, Deus falava ao profeta, e o profeta falava aos homens. Era um governo teocrático, Deus no comando de tudo. Eu fico pensando quais são as ações que fazem nessa geração nossa uma geração diferente. O que nós temos que Deus ele pode confiar a nós a mudança da igreja? O que nós podemos oferecer a Deus? O que chama a atenção de Deus? O que você tem para Deus olhar para você? Você investiria numa empresa falida? Uma empresa que não desce lucro? O que essa geração tem? O que essa igreja tem? O que você tem que Deus ele pode confiar a vocês algo vindo dos céus? O que eu tenho que Deus pode falar assim: olha, vou apostar? Atos 15, versículo 16 vai dizer que naquele tempo eu voltarei e restaurarei o templo caído de Davi, que foi derrubado. No meio do capítulo 13 de Atos, que nós lemos no início, se eu não me engano, no 10 ou no 10, fala assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará tudo aquilo que eu te disser, tudo aquilo que eu mandar. Vou pegar o texto certinho aqui, porque eu sei que tem pessoas que estão anotando. 13, 21 e 22, lembra para mim, passou as suas palavras? Atos 13, 21 e 22. E depois
pediram o rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora você começa a entender quando no capítulo 8 de 1 Samuel eles pedem Saul. Aquela geração pede Saul. Mas quem é citado aqui em Atos é Saul sendo retirado e é levantado Davi. O que essa geração tem para Deus citar, igual citou Davi? Levantarei Davi, nome segundo meu coração. O que você tem para Deus citar o teu nome? O que você tem para Deus fazer menção do seu nome? Jó falou para Satanás: existia um homem na terra de Deus chamado Jó, homem íntegro e reto. E no diálogo que se segue, Deus fala para Satanás: de onde vem de onde é a terra? Aí Deus fala assim: tendes visto o meu servo Jó? E é Deus que fala: homem reto e íntegro. O que você tem para Deus citar o teu nome? Será que você é a resposta para aqueles colegas do seu colégio, para aquelas meninas que estão à beira de uma depressão, para os meninos que começaram a querer experimentar droga, que estão com a família toda destruída e destroçada? Ou você está no grupo deles? O que faria uma pessoa vir procurar você para pedir ajuda? Deus ele pode confiar uma pessoa para você cuidar espiritualmente falando, para você orar. Queridos, no versículo 9, 1 Samuel 9, em especial o versículo 2, 1 Samuel 9, versículo 2, vai dizer que Saul era um homem bonito, era o mais bonito que tinha. Saul era o cara. Não tinha outro mais bonito que ele. Saul chegava em um canto. O texto diz que do ombros para cima só dava Saul. Sobressaía. Porque o povo queria um padrão de qualidade, um padrão de beleza. Hoje, a beleza que nós vemos é rejeitada por Deus. Igrejas belíssimas, ministérios de louvores impecáveis, cadeiras confortáveis, templos maiores, cada vez maiores. Mas o que adianta sem a presença? Eu queria ter tempo para falar sobre a vida de Saul. Saul teve todas as oportunidades que aquela geração poderia ter. Você quer ver uma coisa? Em 1 Samuel 10, abre. Eu gosto de ler Bíblia, viu, pastor? Leia do 6 em diante. Saul é escolhido. Saul está buscando jumentas, não dá tempo de falar sobre isso. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, fazer o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar os holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. O versículo 6 vai dizer assim: e o Espírito Santo se apoderará de ti, e ele te transformará em um novo
homem em um outro homem. Saul, ele foi buscar as jumentas do pai. As jumentas fugiu, ele foi buscar. Enquanto Saul estava buscando jumentas, Deus tinha para ele um reino. Enquanto você está buscando as coisas supérfluas da vida, Deus tem para você um ministério, tem um chamado. O grande erro de Saul não foi buscar as jumentas do pai, ele estava fazendo a coisa correta. Ele tinha até um amigo que andava com ele. Ele não achando as jumentas, ele fala assim: vamos voltar para casa, porque meu pai já deve estar preocupado. Saul tinha princípios. Saul começou muito bem. O grande problema de Saul foi que depois disso ele não deu sequência, ele não deu vazão ao que o Espírito Santo fez com ele no capítulo 10, versículo 6. Eu vou te fazer uma pergunta sinceramente. Você tem sentido a presença do Espírito Santo aqui na igreja? Amém. Vou fazer a pergunta. Você tem sentido a presença do Espírito Santo aqui na igreja? Amém. O Espírito Santo habita dentro de você? Amém. Pergunte para a pessoa que está lá. Tem certeza? Porque é tão difícil nós nos transformarmos numa nova pessoa. Porque é tão difícil nos transformarmos, matarmos os velhos hábitos, os velhos costumes. Estava em Brasília, pregando em Brasília agora, há uns 8 dias atrás, e fui almoçar na casa de um amigo. Ele é procurador lá em Brasília. Estava eu, ele, o enteado dele sentado na mesa. A menina tem 12 anos. O nome dela é Maria Eduarda, de Madu. E eu estava ali almoçando e o Espírito Santo veio forte naquele lugar. E o Senhor me mostrou um manto profético sobre a vida daquela menina de 12 anos. Como eu estou vendo um manto profético na vida de muitos aqui. Eu falei para ela: Manu, eu tenho uma proposta para você. Ela falou assim: fala, tio. Eu falei: olha, você quer conhecer o Senhor, você quer comer o Senhor? Ela falou: é o que eu mais quero. Eu falei: então não é momento de Deus te pedir as coisas, é momento de você dar a Deus algumas coisas. E aquele rostinho inocente ficou me olhando, eu parei de comer, aquele rostinho inocente ficou me olhando, como falando assim: como eu posso fazer para romper? Eu falei: olha, minha filha, eu quero te chamar para uma proposta. 7 dias sem WhatsApp, sem Facebook, sem telefone. No momento em que você teria de estar navegando, falando, você vai para a presença de Deus. E se Deus não mudar a tua vida, você pode me cobrar isso. Que responsabilidade. Sabe o que aquela menina fez? Está fechado. Eu quero conhecer esse Deus. Telefonei para ela na quarta, perguntei como é que ela estava, comprei um caderninho, dei para ela as experiências. Telefonei para sexta-feira, não consegui falar com ela. Hoje à tarde eu liguei. Ela não estava. Quem atendeu foi a mãe. Sabe onde ela estava? Desde sexta-feira? Em um jejum de 3 dias só na água, um menino de 12 anos. Jejuando 3 dias só na água. Glória a Deus. Terminou o jejum hoje. Eu perguntei como é que ela está. Está bem. Não passou mal, não quis morrer. Minha filha está bem, 3 dias só na água. Você quer romper no Senhor, querido? Você tem que fazer um pouquinho mais, querido. Tu usa mais tempo no Facebook e no WhatsApp do que com Deus. Tu quer receber de Deus o quê? Eu tenho um amigo chamado Josué Jó. Ele falou assim para mim: o Face e o WhatsApp é de Deus. Eu falei: Jó, mas vai servir para o dia do juízo. Deus ele vai colocar muito crente. Eu tenho policiado eu e minha esposa, porque a gente fica mesmo aqui no inicia. Agora as comunidades. Não tenho nada contra o Facebook, não tenho nada contra o WhatsApp, faço uso, é uma ferramenta. Mas convenha comigo, nós passamos mais tempo com essas ferramentas
com o nosso celular do que falando com Deus, sim ou não? Nós compartilhamos mais coisas com as pessoas do que compartilhamos com Deus. Esperamos que as pessoas nos dêem respostas. Parece que o Facebook agora é crente. A mensagem evangélica do tudo contra a carta é bom, é como ferramenta sim. Mas não para resolver esse problema. Esse pecado que está tentando te matar, que você tenta romper com ele, eu sei que eu estou falando, o Espírito Santo ele me fala, tem pessoas aqui que não conseguem entrar mais na presença, que já tentaram desistir da igreja, porque tem um pecado que acompanha você, você deixa ele um dia, 2 dias, 3 dias, e você não consegue romper com ele, e você já não tem mais força para falar para Deus, Deus, eu já estou com vergonha, porque eu falo que vou deixar e eu não consigo deixar, você não vai conseguir romper com ele, se você não fizer algo diferente. Eu te falo, aquela geração tinha tudo para dar certo. Deus ele até dispensou o Espírito Santo sobre a vida de Saul. Um cara começou a profetizar. Olha o texto. Ele encontrou uma companhia de profetas. Ele começa a profetizar. Mas o fim de Saul é ser destituído. Deus fala assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Não foi você quem rejeitou, foi eu quem rejeitou. Vai lá agora. 1 Samuel 16. Vai lá agora e unge Davi, filho de Jessé. Eu tenho chamado. Agora veja só, Samuel. Não atente para a sua aparência. Porque a aparência não resolveu nada. Saul era o mais bonito, mas não resolveu nada. Eu me lembrei de as parábolas de Jesus. Lá em Mateus, ele vai entrando em Jerusalém e encontra uma figueira. Vê folha, mas não tem frutos. Folha é só aparência. Sem frutos, não tem conversa. Ou a gente frutifica, ou a gente vai viver a aparência. E as pessoas não entendem porque Deus ele cita Davi, e eu estou voltando para o versículo que eu citei, 13:36, Atos 13:36. Por que Deus cita Davi? Porque a memória afetiva de Deus é sobre Davi. Porque Davi era um homem rápido a se arrepender. Não dá tempo de eu falar aqui, porque eu tenho muito culto. Na hora que o Espírito Santo por que Deus ele chama, cita o nome de Davi? No primeiro capítulo do 2 Crônicas, você vai ver 3 estruturas construídas. Diga comigo, 3 estruturas construídas. 3 estruturas construídas. A tenda de Moisés, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. São as 3 estruturas. Em Moisés havia uma liturgia. Deus leva Moisés 40 dias, dá um formato para ele, dá um padrão para ele. E ele vai e constrói tudo aquilo que Deus tinha mandado fazer para que Deus descesse naquele lugar. O céu na terra. A igreja precisa ser céu na terra. A igreja é um projeto que nasceu no coração de Deus. Quando eu falo igreja, não é uma estrutura, uma convenção. Fala juntamente, são pessoas, eclésia. Davi, em Moisés, tinha uma liturgia. Era o sacerdote que tinha que entrar no Santo dos Santos, as 12 pedrinhas do peito. Davi dá liberdade ao culto. Davi dança na presença. Agora as pessoas podem sacrificar com tranquilidade. E Salomão é uma ostentação. Na época do templo de Salomão, Israel teve uma carga tributária, a maior carga de imposto que já houve naquela época. Então diga comigo, eu tenho 3 opções. Ou eu fico na liturgia de Moisés, ou eu fico na liberdade de Davi, ou eu fico na ostentação de Salomão. E é por isso que Deus está falando sobre Davi na quarta-feira, falando hoje sobre Davi.
Me deu a vontade agora de fazer uma propaganda aqui, eu vou fazer. Semana, dia 1, 2 e 3 vai ter overdose aqui em Conquista. Quem já ouviu falar de overdose? Não, ele está aqui para falar dele. O problema do profeta é esse. Eu indico vocês ir para overdose. É uma. Ali o cartaz ali, a pouco os meninos vão falar ali. Olha aí, pra você ver como é que Deus faz as coisas. É uma geração sem rosto. Daqui a pouco vocês vão falar aqui. Se eu falar vocês agora, vocês vão embora e não vão ouvir a palavra. Então eu vou deixar vocês plantados aí. Brincadeira, daqui a pouco vocês falam. Eu endosso o pastor Oswaldo, assino embaixo, os meninos vão falar sobre o overdose, não sabia que eles estariam aqui hoje, mas eu assino embaixo. Pastora Sônia e pastor Evandro, homens de Deus, casal de Deus, tem sido profeta nessa cidade. Então, queridos, Davi tem essa pegada, tem essa visão. E Deus cita o nome de Davi pela diferença que Davi fez aquela geração. Pergunte uma pessoa que está do seu lado: o que você tem que Deus poderia investir em você? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo claramente que Deus está preparando algo para vocês que vocês não têm noção. Amém. Eu não conheço o pastor Oswaldo de conversa, nem sei a história, eu vou contar a história dele muito rápida, a trajetória dele. Mas eu tenho uma coisa para te falar, varão. Guerreiros não têm diploma, têm cicatrizes. Não entenda o que Deus está tentando fazer, que você não vai pegar, você não vai morrer, não é pelo que você sabe, é pelo que Deus faz na sua vida. Como é difícil pegar uma garotada, eu já falei para você que eu não tenho papo na língua. Você sabe por que muitos não querem trabalhar com jovens? Eu falo para você. Não é trabalhar até que querem. Mas jovem não dá lucro, jovem não dá renda. Você sabia disso? Porque jovem, eles têm, alguns estão trabalhando, outros estão estudando, isso não rende para a igreja. Só que as pessoas não têm noção de que um jovem cheio do Espírito Santo, ele ganha centenas, ele ganha milhares. Um jovem restaurado, um jovem dentro do propósito de Deus, é um grande valente. Ou você não acha que Gideão era jovem quando foi chamado? Ou talvez você não tenha a ideia que os 12, provavelmente quem era maior idade, era Pedro e Jesus, porque só quem paga imposto na época foi Pedro e Jesus, o resto talvez tudo menor de idade. Deus vai usar crianças para ativar gigantes. A grande luta nossa, queridos, não é contra Satanás. Eu explico para você, porque ele já está vencido. Amém? Amém. Ele já foi vencido. A grande luta é conosco, a santidade, a busca da santidade. Agora, como eu falei da Madu, Deus não vai te pedir as coisas, é você que vai dar para Deus algumas coisas. É você que vai ter que renunciar a algumas coisas. E como é difícil para a gente renunciar? Porque os padrões falam que não tem nada a ver. As duas gerações de 1 Samuel 1 até o 8 foi rejeitada. Começa com o 9 com Saul e foi rejeitada. Abra sua Bíblia mais uma vez. Eu já estou quase terminando, diga amém. No versículo 1 Samuel 16. Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche, pois, na sua tradução deve estar vaso, mas a palavra correta é o chifre. Quem está o chifre aí?
A palavra chifre. Enche o chifre. Encha o chofar. É isso aqui, ó. Aleluia. Encha um chofar de óleo. Enviar-te a ser belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido bem. Nós estamos em 2015, sim ou não? Sim. Em 2015 foi uma luta, em 2014 foi uma luta para muita gente. Mas a luta para a igreja nunca teve tão acirrada como no início de 2015. As finanças estão escassas. O Brasil entra em colapso. O governo está prestes a ser destituído. A igreja começa a se mobilizar. A igreja teve uma derrota em 2014 quanto à reeleição de Dilma. Dilma é reeleita. Por que eu estou falando isso para Jó? Porque você, essa geração, vai fazer diferença. Primeiro que eu posso estar de frente a vereadores, prefeitos, governadores. Essa é a geração que Deus está separando, queridos. Médicos, professores, não importa. Você é um agente de transformação, um agente libertador, onde você está. E aqui em 2016, Deus me falou que uma onda de missão virá sobre a igreja. Aleluia. Onde saúdes vão ser destituídos em 2015. Aleluia. Isso é muito sério que eu falo para vocês. Muito sério. A unção, queridos, não começa com derramamento de óleo sobre a cabeça, não. Isso é só a concretização daquilo que foi liberado no céu. A unção vem quando Deus libera sobre mim e sobre você o poder transformador, o Espírito Santo sobre mim e sobre você, que nós entendemos quem nós somos no reino. Você precisa entender que o que o pastor Oswaldo está fazendo aqui é tentar lhe colocar no reino, dando uma função no reino, trazendo a sua identidade no reino. Essa talvez seja a diferença mais, a tarefa mais difícil para um líder hoje. Hoje, conversando com o Senhor, ele me falou assim: olha, filho, está tudo errado. Eu falei: por que, Senhor? Atos 3, do 19 em diante, mais específico, no versículo 21, vai dizer que Deus, Ele está restaurando todas as coisas, e por isso Jesus, Ele está retido no céu. Enquanto não houver uma restauração dos seus ministérios, Jesus está retido no céu. Você pode olhar na sua Bíblia. Isso é Bíblia, queridos. Eu falei: por que, Senhor, está tudo errado? Aqueles que deveriam ser, não são. Aqueles que são, não deveriam ser. Eu falei: então me explica melhor. Tem muito profeta aqui que já deveria ter sido legitimado. Muitos pastores legitimados. Muitos apóstolos legitimados. Não por um título, mas por uma função que já exerce no espiritual. Com isso eu não estou falando: olha, pastor, bota a mão na minha cabeça que eu sou pastor. Não, eu não estou pregando contra o líder. Eu estou falando sobre função no reino. A restauração virá, pastor, quando as pessoas reconhecerem, o corpo reconhecer que em nós há uma função. A legitimação vem pelo reconhecimento. E nós só vamos ser reconhecidos como a geração da última hora, a geração que faz diferença quando nós entendemos a palavra santificação, renúncia e sacrifício. Talvez seja uma mensagem que você não tenha entendido muito, porque não é uma mensagem fácil de entender. Eu tenho dificuldade muito grande em não ser entendido. Então eu vou trocar em minutos para você, em 5 minutos. Tira isso daqui, minutos. Ah, você falou tanto nome, você falou tanto texto, e até agora eu não entendi nada. Me deu até sono. Eu vou explicar para você. 5 minutos. Você sabe por que muitos jovens têm morrido prematuramente? Você sabe por que hoje eu vi um vídeo, foi postado no Facebook. Uma menina beijando
eu acho que uns 5 ou 6 homens beijavam o Senhor. Quem viu esse vídeo? Beijavam o Senhor, beijavam o Senhor. Depois uma mulher foi e beijou a outra mulher. Depois três se beijaram juntos. Essa é uma geração que perdeu a noção. Essa é uma geração que está preso. É agora a mídia não tem vergonha. Coloca o nome de uma novela Babilônia. Antes da Babilônia veio o Império. E tudo começou com a juventude chamada Malhação. Eu não assisto mais televisão na minha casa. Hoje o que eu muito assisto geralmente são filmes. Essa geração ela tem sido contaminada por músicas. Essa geração tem sido contaminada pelos desejos. E como é difícil hoje você chegar para um jovem e falar, vocês vão namorar, vão, então vocês vão cortejar. Parece que o seu pastor está ali pedindo uma coisa impossível. Parece que o seu pastor, o seu líder, está aqui colocando em uma posição que você, que é fora do mundo onde você vive. Ele só está te protegendo, querida. Ele só está te protegendo, querido. Isso é um papel de pai. Se nós pecamos por excesso de zelo, é um pecado que nós vamos ter que falar para Deus, olha, pecamos, foi excesso de zelo. Eu estou falando para o que Deus tem para vocês, vai exigir de vocês uma necessidade de separação muito grande, um nível de entrega muito grande. Você não tem dinheiro para nada, então pare de tomar uma Coca-Cola, pare de lanchar, comece a sacrificar o Senhor. Não é para o pastor, não. Porque quem sustenta ele é o Senhor. É para você romper naquilo que você precisa romper. Comece a ofertar pela sua vida, porque Eucana dá uma porção dobrada sobre Penina. Se você não conseguir gerar nada como jovem ainda, querido, você tem que dar uma porção dobrada. Eu não estou falando de dinheiro, não, querido. Eu não prego sobre dinheiro. Minha esposa sabe disso. Você não vai só se Deus mandar. Você não vai viver passando envelope, você não vai viver fazendo palavras persuasivas, você dá oferta. Ele não precisa disso. Você sabe como é que o profeta se vende? Quando ele tem necessidade, ele faz a sua necessidade o seu carro-chefe. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de sacrifício. Eu estou falando de romper um pouco mais. Eu estou falando de santificar os seus 5 centímetros. Trazer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. Submissão à autoridade que está sobre a sua vida, o seu pai espiritual, o seu pastor. Honrar a esposa do pastor, que é também pastor. Ser dos valentes de Davi, que não quer reconhecimento, mas quer estar na frente de batalha. A menor visão que Deus tem para você, o pai da Patagônia, é a menor visão. 2011. Começa assim um ciclo. 2011. Começa assim um ciclo. Nós estamos em 2000 e... Diga comigo, 5 anos. 5 anos. Os 5 ministérios foram implantados nessa igreja durante esses 5 anos. Diga comigo, 5. 5 sentidos. Eu poderia falar aqui muita coisa sobre 5. Santificação é os seus 5 sentidos convertidos pelo Espírito Santo. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Esse é o grande desafio de santificação para vocês. No dia que vocês começarem a falar com o Espírito Santo, purifica os meus olhos, a minha boca, o meu ouvido, o meu nariz e o que eu tomo. Porque nós somos extensão de Deus aqui na terra. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de ver,
e muda a minha forma de falar. O que diz Romanos 12, 2? Não vos conformeis com esse mundo. Cadê a Bíblia de vocês? O que diz Romanos 12, 2? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa, Boa. perfeita, Perfeita. boa, Boa. agradável Agradável. e perfeita. E perfeita. Então eu vou encerrar com isso. A fase de Jesus, onde foi boa. Diga comigo, primeira fase de Jesus. Primeira fase de Jesus. De 0 a 12 anos. De 0 a 12 anos, como um menino normal, mas com 12 anos ele faz o Bar Mitzvah, ou seja, ele está pregando para doutores. Ali foi muito bom para Jesus. Ele era notável. Você sabe aquelas vezes que nós somos notáveis na igreja, quando nossos talentos eles se sobressaem, como ele fala bem, como ela toca bem, como ele canta bem. Isso é muito bom para a gente. O agradável de Jesus, ele some dos 12 aos 30. Ele some. Ele pega um gancho dos 30 aos 33. Diga comigo, dos 30 ao 33. Era agradável. Milagres. Como é agradável você ver milagre? Como é agradável você ver o poder de Deus na vida da pessoa? Como é agradável você ver as manifestações do Espírito? Imagine quando você foi batizado em línguas. Imagine a primeira visão que você teve. A primeira conversão que veio. Você falou do Evangelho da pessoa sem Jesus. Isso é agradável. Mas você quer ver qual foi a perfeita de Jesus? A perfeita de Jesus quando ele foi para a cruz. Boa, agradável e perfeita. Se na igreja tu está nas duas fases, se aqui é bom e aqui é agradável, essa noite eu quero te convidar para ir para a perfeita. A perfeita só terá Deus. Amém. Luiz Hermínio fala uma coisa. Você sabe qual é a diferença entre Judas e Pedro? Porque Pedro, apesar de ter andado com Jesus, Jesus teve que mandar o capeta sair de trás de Pedro. E Judas foi o que traiu. E Luiz Hermínio fala: o verdadeiro propósito de Deus com os amigos não são aqueles que te impedem a morrer, são aqueles que te levam para a cruz. Você quer ter amizade? Tem amizade com quem ama Jesus mais do que você. Eu só quero andar com pessoas que amem a Deus mais do que a mim. Pessoas que me levam para a cruz. Pessoas que botam o dedo na minha cara e falam: você está errado, porque a palavra não diz isso. Pessoas que temam a Deus mais do que a mim. Eu quero andar com eles. Para que quando as pessoas que querem andar comigo percebam que eu amo a Deus mais do que a minha própria vida. E quero amar a Deus como eu amo a Deus. Porque eu estou atrás de pessoas que amem a Deus mais do que eu. Porque eu quero amar a Deus mais do que todas as coisas. Eu quero que você fique de pé, ministrar de novo aqui. Oh, Santo Santo. Seu lugar. O que você precisa entender, queridos, é que eu vejo um homem guerreando só. Você sabe que eu falo disso. Onde a sua esposa tem se preocupado com alguns aspectos. Talvez a gente não entenda o que está acontecendo aqui, talvez você não entenda. E talvez você não saiba as batalhas solitárias que nós líderes passamos.
E Deus ele escolheu ser pai de jovens. Ser pai, não da igreja do futuro, mas da igreja do presente. Jovens que podem fazer diferença. Essa geração não será, queridos, rejeitada por falta de palavra, por falta de paternidade, por falta de pessoas que paguem preço. Você, como Saúl, você tem a oportunidade do Espírito Santo descer sobre você e transformar você em uma pessoa. Não venha com esse papo, querido, que eu não consigo. Não venha com esse papo que está difícil. Não venha com esse papo que você não conhece a sua história. Eu não conheço a sua história. Se você conhecesse a minha, não ia saber que eu só estou aqui pela misericórdia e pela graça. Independente da sua história, quanto pior, como foi com Saulo, que perseguiu e matava, foi um vaso escolhido. O que você precisa deixar o Espírito Santo descer sobre a sua vida? E Ele vai te chamar para um nível de santidade. E eu quero falar para você, comece agora a entregar a Deus algumas coisas. Ele não precisa não, mas é uma prova, fala, Deus, eu quero. Uma menina de 12 anos, 3 dias de jejum só na água. E eu falo para você, para o irmão do Senhor, eu fico 3 dias sem água, sem nada. 7 dias de jejum, porque eu preciso. Eu preciso matar minha carne. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu não estou pedindo para você fazer voto de novo para você. Eu estou falando isso. Mas há um desejo no coração muito forte, de santidade. Muito forte. E eu não estou aqui querendo para te jogar o teu pecado na cara, pelo contrário. Eu quero te convidar para você começar agora a matar o seu gigante. Davi derrubou Golias. Eu pergunto, qual é o teu gigante essa noite? Ele pega 5 pedras. 5 pedras. Ele só usa uma. E para mim a pedra que Davi usou foi a pedra profética. Porque ele declara: hoje o Senhor me entregará você nas minhas mãos. Aleluia, Deus. Eu quero Foi santo. soar o chofar aqui. Um toque de arrependimento. E se você tem pecados na sua vida que você não consegue romper, que você não consegue romper, que tem sido um grande gigante na sua vida, se tem situações na sua vida que você não consegue romper, esta noite eu quero te ajudar. Assim como o Senhor tem me ajudado, eu quero que você venha para cá. Depois que eu tocar o chofar, toque de lamento. Toque de lamento. Porque a palavra é: se não houver arrependimento, não só para vocês, mas para qualquer um, serão rejeitados. E Deus levantará uma geração. Foi assim com os Finéis. Foi assim com Joel e a família. Foi assim com o rei chamado Saúl. E um dia eu queria voltar aqui para falar sobre as 3 funções de Davi. Comece a falar ao Senhor. E a ser um com Ele.